Voltamos com mais Papo em Dia pra vocês. Coisa boa, né, gente? Programa bom, vai. Hipnoterapia, dança. A gente escolhe aí, ó, a dedo as pautas pra vocês ficarem bem, se construir como pessoas, seres humanos, se desenvolverem, viu? Contem comigo. Temos mensagem? 011 964 450532. Olha, muita mensagem. Ah, eu fico tão contente, gente, quando vocês mandam muita mensagem. Fico feliz da vida, olha lá. A Gisele tá arrasando. A pessoa, né, dá uma tremidinha, vai hipnoterapia. Uau, ligadinhos, já afastamos o sofá pra se jogar com o swing do bicho. Beijos para o querido Edson e a gata Gisele. Beijos, Kátia e Rogério Paixão. Beijo pra vocês também. Bom dia, Piauí. Olha o Piauí acompanhando a gente. Vamos com a dança, né? Todo mundo gosta de dançar. Olha aí. Curtindo o axé com o swing do bicho. Das antigas. Você vê que a galera é das antigas, né, gente? Elcio de Santo André, muito bom dia. Toda essa dança, que animação deliciosa. Gisele, sua performance está ótima, menina. Parabéns. Muito bom. Vocês estão avaliando minha performance de dançarina, né, gente? Ó, sou das antigas. Quem é, gente? Bom dia, o Swing do Bicho faz parte da nossa história. Foram muitos programas de TV e muitas matinês acompanhando o Edson e a galera. Fotinha do Axé Memory. Beijão, Mara. Olha aí. Certeza, viu? Que eles estão, ó, 30 anos, não é isso? Mas tá cremosinho hoje, adoro. Papo em Dia tá cremosinho. Adorei. Que bom que vocês estão bem-humorados. Eu gosto de gente assim, muito bem. A gente atrai naquilo que a gente é. Bom dia, Gigi, equipe top. Quero dançar com vocês, amores. Minha esposa tá dançando cremosinho com o Gigi. Adoro. Vamos fazer o cremosinho. No final, vamos de novo no cremosinho? Prepara o cremosinho. Que arrasa do Papo em Dia, curto o swing do bicho há 25 anos e a jornada desse grupo é sensacional. Edson é fera, sempre arrasando nas coreografias do axé e em qualquer outro estilo musical que tenha dança. A Gisele é uma grande axezeira, dança muito. Parei o carro para mandar mensagem. Ai, que fofo, muito obrigada, isso mesmo, é isso que move a gente, alimenta, viu? A gente fica muito feliz daqui. Sou Leonardo de São Paulo, Zona Sul, adoro o seu programa, é alegre, divertido, muito. Bom dia, o programa hoje está de parabéns, como sempre, muito animado. Oi, Gia, eu amo Papo em Dia, meu nome é Júlia, eu amo muito o seu programa e vejo todo dia. E cada dia me apaixono mais pelo programa. E eu fiz o que você falou. Eu me mexi toda, tô super melhor agora. Você é super legal, mostra o meu comentário, por favor. Com certeza, Júlia, isso mesmo, garota. Tem alguma coisa parada? Ó, lembra, água parada da dengue. Só mexer, bota uma musicona e vai. Olha meu coreógrafo Edson Swing do Bicho aí, que alegria essa terça, Gisele, você arrasa na dança, não dá pra ir sem dançar, sucesso, beijo Rogério Paixão. Ele que trouxe vocês aqui, tava todo assustado, falou, meu Deus, essa menina dança demais, eu tenho que levar algum ajudante pra dançar aqui comigo, adorei a foto, bem, tem que voltar, viu? Vamos falar novamente na nossa campanha do Hospital Frei Galvão. Gente, vamos ajudar a fazer essa corrente do bem. A gente está aí, ó, até outubro. Faça a sua participação, faça o seu Pix. Com qualquer quantia, pode ser pequenininha, ai, mas eu não tenho tanto. Uma pequena quantia você já vai ajudar a transformar muitas vidas, impactar muitas vidas, viu? Porque a gente está precisando de saúde, né? Então precisa, vai lá, faça doação, faça seu Pix, combinado? Hospital e Maternidade Frei Galvão precisa da sua ajuda. Chave Pix, gente, 12 981 70 1302. Hospital e Maternidade Frei Galvão. Vamos para nossa pauta agora? Doutora Francine Mendonça, parece uma doutora bonita. Ela vai fazer o cremosinho hoje também, mas depois, calma, Gisele, fica quieta. Cremosinho, meu Deus. Meu Deus, ela tá aqui, meu Que Deus. É isso, gente, cremosinho, me adianta aí pra não ficar assim, né? Doutora, viu ela? Sim, séria, viu? Uma super doutora. Vamos fazer ela dançar o cremosinho. Doctor, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, bom dia. Bom né? dia. Hoje vamos falar de autismo, não é isso? Isso, você sabe que no dia 2 agora foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. É por isso que eu estou trazendo esse tema aqui devido à proximidade da data, né? Doutora, vamos começar então. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Boa, agora voltamos. Doctor, o que é o autismo? Excelente, Gi. Quando a gente fala em autismo, eu vou bem devagarzinho. Olha, é um transtorno global do desenvolvimento infantil.
Por que desenvolvimento infantil? Geralmente incide antes dos 3 anos de idade, tá? Ele é neurobiológico. O que significa? Nós temos alterações na química cerebral e genético, ou seja, existe uma carga genética no desenvolvimento do autismo. Então, é um transtorno do desenvolvimento, tá? Em que nós temos de 3 características principais. Boa. Uma é a dificuldade na interação social, uma tendência ao isolamento. Essa questão da interação, a gente fala que é uma condição assim que precisa existir para se ter autismo, né? Sim. Outra é uma dificuldade de comunicação. E uma outra característica são movimentos restritos, estereotipados. Isso pode acontecer. Então, é uma tríade em que a dificuldade na interação social deve prevalecer. Boa, doutor. E é verdade que o autismo vem aumentando? Interessante, né? Porque nesse dia agora, dia 2, né, nós vimos muitas reportagens, né, muitos títulos de notícias em que realmente colocam o aumento do autismo. Eu cheguei a ver uma estatística de alguns estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, 1 a cada 36 crianças teria autismo. Olha não é? Que elevada taxa, não é? Eu vi também outras estatísticas que 1 em cada 100 crianças no mundo teria autismo, né? 100 pessoas, perdão, no mundo teria autismo. É uma taxa muito alta. Alta. Exatamente. Então, assim, vem aumentando. Os estudos colocam que sim. Uma linha vai no sentido de estar havendo um maior diagnóstico, não é? Com o avanço da medicina. Outra coloca que, de fato, está aumentando o número do autismo, né, por condições ambientais também associadas. Até colocam que... Condições ambientais, por exemplo? Isso, por exemplo, quando a gente fala em autismo, a gente fala em uma carga genética e a gente fala em uma carga ambiental. Que carga ambiental seria essa? Por exemplo, condições na gestação. Então, mães que tiveram parto a fórceps ou alterações, por exemplo, o bebê que ficou sem aquele oxigênio, um parto difícil, mães que utilizaram medicamentos durante a gestação ou uso de álcool durante a gestação, tá? Então, são coisas que predispõem, por isso que a gente coloca ambiente. Outra coisa que eu achei bem interessante e por isso que se coloca uma possibilidade de ter havido um aumento na pandemia, é o uso mais frequente da tela do celular, não é? Tela da TV. Então, esse uso da tela também se coloca como uma condição ambiental para o desenvolvimento do autismo. Interessante, não é, Gi? Interessante. A gente está falando sobre os malefícios agorinha da internet, da tela, e já vem aí, tá vendo? Já um gancho também. A Pietra, por exemplo, ela não já tocava no teu celular? Já. Não é verdade? Você vê os bebezinhos, gente, já fazendo assim, ó. Parece que nasce. Eu falei, gente, como que nasce sabendo disso? Ela sabe fazer vídeos que eu não sei fazer. Ela pega, 7 anos, gente, tem minha filha. Ela pega uns vídeos e faz já os faz, vídeos. não. Parece que é uma coisa que vai, sabe? É dela, flui assim. A gente fica lá, ó. Eu ralo, viu, gente, pra aprender a fazer um vídeo. Ela parece que é automático. É automático. Não, a filhinha de um amigo meu, ela... Antes dos 2 anos, ela já pegava o tablet e ela já levantava o YouTube e clicava no Galinha Pintadinha. Então, assim, isso é impressionante. Então, esse uso precoce da tela tem se colocado. Sim. E existe também a carga genética, não é, Gi? Para você ter ideia, aumenta-se a probabilidade de se ter autismo quando se tem pais com autismo. Tá? Gêmeos, né? Nós temos uma maior incidência de autismo, né? Por exemplo, mães que tiveram um bebê, né, com autismo na primeira gestação, têm uma maior probabilidade de ter um segundo filho com autismo. Então, existe sim uma carga genética, mais fatores ambientais como possíveis causas do autismo. E como que é feito esse diagnóstico, doutora?
Ótimo. Eu falei em 3 características, não é, Gi? Sim. Então, eu vou destrinchar um pouquinho essas características, porque primeiro, para se dar um diagnóstico, a gente precisa ter uma suspeição, não é? E essa suspeição, ela pode acontecer desde pequenininho mesmo. Por exemplo, os pequenininhos com autismo, eles podem ter alterações nos marcos de desenvolvimento. Por exemplo, não sorrir no tempo certo, não dar tchauzinho no tempo certo. Travar na fala também. Alterações na fala, Sim. a questão do esconde-esconde, não é? Que com 10 meses a criança já faz o esconde-esconde. Não fazer no tempo certo. Por exemplo, durante a mamada, os pequenininhos com autismo, eles tendem a não fixar o olhar na mãe, não é? Porque é comum, quando se está amamentando, você fazer contato visual. Ah, é tão gostoso. Vamos pro telão, Doctor, pra gente ir com as Vamos. imagens? Vamos chegando. Opa, já ia... Vem comigo aqui que a gente vai mostrar de uma forma mais clara e agora com as imagens, né? Isso. Então, Aqui. Então a gente vê, né, acho que até nos slides anteriores, quando a gente está falando dos marcos do desenvolvimento. Então tem bebê, tem criancinha que rejeita o colo, tá? Então ele não Ele quer... não gosta desse contato. É, porque o autismo ele tem uma hipersensibilidade aos estímulos sonoros, aos estímulos físicos, né? É muito comum nos filmes a gente ver o autista tampando, Colocando né? a mão no ouvidinho. A mão. Ou, por exemplo, tem paciente autista que numa roupinha mais apertada ele já fica extremamente incomodado por esse estímulo sensitivo. O autismo ele não gosta muito de abraçar, né? Não gosta tanto desse contato físico. É quando ele quer, né? Eles são extremamente amorosos. Aí quando eles querem, eles abraçam muito, mas tem que ser quando eles querem, entendeu? Não dá pra você ir lá e abraçar. Né? Exato. E a gente teve aqui, veio um casal que tem uma filhinha e a música muito alta, tudo. Ela dançou, viu? Ela botou a mão no ouvidinho no começo, mas depois ficou dançando aqui. Foi a coisa mais linda. É porque existem os graus, vamos dizer assim, boa, né? Doctor. Quais são os graus? Ótimo. Mas assim, eu vou estar expondo os graus, mas primeiro eu só vou complementar as características para o pessoal de casa entender, né? Quando tem muitas características ou poucas características, qual grau, né, a gente poderia encaixar mais ou menos. Sim. Mas eu te coloco essas questões, a questão da interação. O autismo ele tem muita dificuldade, por exemplo, você coloca o pequenininho na escola, ele tem uma dificuldade de fazer amizade, Entendi. Ou muitas vezes ele tende a sair do grupo e se isolar. Entendi. Isso pode acontecer. Pode ter as estereotipias, não é? Sim. Quem já viu o autismo fazendo, por exemplo, movimentos de balançar para frente, não é? O autismo também ele tem uma dificuldade de entender o que você fala, Gi. Por exemplo, quando a gente fala e está feliz, a gente faz uma expressão feliz. Sim. Quando está triste, a expressão no rosto é triste. Quando a gente está feliz, a gente tende a aumentar o tom de voz. Está triste, a gente baixa o tom de voz. Sim. Isso pode acontecer. O autismo ele tem dificuldade de interpretar isso, não é? Então, consequentemente, a interação ela é dificultada, tá? Isso pode acontecer. E ele tem dificuldade de expressar emoções também, né? Com quantos anos a gente começa a perceber já na amamentação essa troca de olhar, a dificuldade da fala, o isolamento, né? Os estímulos que a gente dá, a gente faz as brincadeirinhas, né? Com as crianças. A gente consegue ter um diagnóstico assim muito cedo? Ou não? Tem que esperar um pouquinho mais, fazer 2 aninhos, sei lá? Ótimo, já pode se suspeitar sim antes dos 2 anos de idade, antes dos 3 anos de idade. Como eu te falei, esses marcos de desenvolvimento, quando se faz um acompanhamento e logicamente, quando se tem essa suspeição, o profissional, psiquiatra infantil, neurologista infantil, junto com os relatórios de escola, o psicopedagogo, não é? Tem toda uma equipe que pode ir acompanhando, não é, esse pequeno, porque ele pode ter sim, né, o transtorno do espectro autista, como também pode ter outras condições da infância. Então, já respondendo a sua pergunta, já se pode suspeitar e começar a observar e fazer investigações em torno disso. Tá. Isso pode acontecer. Tá? E como funciona? Tem um tratamento, alguma coisa para criança se desenvolvendo, né, criança ou adolescente? Tem esse acompanhamento que tem que ser feito? Com quais profissionais tem que ser feito? Ótimo. Existe sim, né, existe um tratamento. O tratamento é multiprofissional, tá?
é com neurologista, o psiquiatra infantil, o psicopedagogo, a terapia ocupacional. Então, tem vários profissionais, o psicólogo, para poder reabilitar esse paciente que tem o transtorno do espectro autista, inseri-lo no meio social. Não é um quadro que vai degenerando, muito pelo contrário. O paciente, né, foi detectado o autismo, a tendência é que com a reabilitação ele vá melhorando. Até que ponto, né, ele vai se desenvolver, aí depende do grau. Né? Tá. Mas, por exemplo, se for, né, diagnosticado cedo, eu ia falar temprano, não tira um espanhol. Se for diagnosticado cedo, ele tem a possibilidade de desenvolver mais as habilidades, de ir tratando a fala. Então, quanto antes, melhor. Então, já percebeu, já leva nos especialistas, já começa a tratar. Exatamente. Porque muita gente, ainda, graças a Deus, está diminuindo, mas muitos pais tinham negação, né? De tipo, não tem nada, não aceito, porque tem essa negação. Hoje, graças a Deus, está diminuindo bastante, né? Tem vários grupos, várias pessoas se ajudando, falando, olha, dá para ter uma vida normal, dá para ter uma vida leve, né? Vamos se ajudar. Então, esses grupos estão ajudando, né? Essas famílias. Exatamente, estão reinserindo. Isso até na atenção básica, no postinho. O governo ele já desenvolveu o mecanismo, existem questionários de triagem, né, para esse bebê. Então, hoje em dia, existem mais ferramentas diagnósticas, não é? Esse tratamento medicamentoso, quais os casos? Então, tem uma outra característica do autismo. Ele pode ser um pouquinho mais agitado, ele pode ter uma autoagressividade também, porque como ele não consegue expressar emoção, não é, fisicamente falando, ou muitas vezes verbalmente, ele pode expressar essa emoção se ferindo, não é? Isso pode acontecer, ou mesmo gritando, né? Ele pode expressar de um jeito diferente, tá? Então, muitos deles precisam de medicações, por exemplo, que estão na classe dos antipsicóticos, né, aripiprazol, risperidona, são medicações que ajudam a controlar melhor o comportamento do autista, para que os profissionais eles possam atuar. Então, a gente pode sim lançar mão não só de uma reabilitação com esses diversos profissionais, quanto fazer uma terapia medicamentosa. Tá? No caso, por exemplo, eu morei num condomínio que tinha um amiguinho da Pi que só brincava com ela. Então, ele super isolado, ele dava ataque e tudo. Eu falei, gente, como é que eu vou falar pra mãe dele, né? Assim, que eu não tenho nada com isso, né? Mas como eu vou falar, olha, eu tô percebendo, ele se isolava, dava vários ataques de histeria, tudo, se isolava. E aí eu cheguei a comentar com a mãe, falei, ai, olha, dá uma olhadinha, o que você acha, imagina. Não tinha como, gente. Bate no meu coração, eu fico querendo ajudar. E depois descobriu, ela foi, levou ele no especialista. Ela falou, já desconfiava, mas não queria ver, enfim. Que foi por causa de um trauma da separação. E que ele foi voltando, hoje tá super bem, e isso pode acontecer por um trauma, né? A criança apresentar todos mau contato, indiferença, agressividade, e depois ela volta ao normal. Isso pode, vamos dizer, que pode auxiliar. É aquele fator ambiental que pode ajudar no desenvolvimento do autismo, não é? Então, a questão do trauma, do estresse social pode acontecer. Como também, aí a criança pode ter outros diagnósticos diferenciais, né? Transtorno ansioso, transtorno depressivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um diagnóstico diferencial. Então, tem outros transtornos que podem, né, ser diferenciais do autismo, mas condições ambientais adversas também podem ser fatores que auxiliam no desenvolvimento do autismo, sim. Né? Ele já tinha, às vezes, né, um autismo do grau, uma predisposição, é por conta do ambiente, né, de um acontecimento, enfim, traumático, ele pode ter desenvolvido. Sim, desenvolveu. Você tem ideia, como você falou, tem a questão dos níveis, né? Tem pessoas que só têm traços, mas que não fecham os critérios do autismo, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam da rotina, porque o autismo tem essa questão de gostar muito da rotina. Tudo organizadinho. Tem que ser previsível, Gi. Então, ele gosta de lidar com aquela... Então, quando ele sai da rotina, ele começa a ficar estressado, ter um comportamento diferente. Então, tem pessoas que podem ter traços de autismo, tá? E não fechar o diagnóstico. Tem pessoas que podem ter o Asperger, você já ouviu falar? Não. Então, tem uma síndrome que até suspeitaram na questão do Messi, se poderia ser ou não. Não sei o diagnóstico, tá, gente? Foi uma suspeita. Mas são pessoas que não têm um comprometimento cognitivo, mas têm uma dificuldade de interação social.
São pessoas que se desenvolvem no seu trabalho e tudo, mas a parte de interação, eles têm uma grande dificuldade. Mas eles são hiperfocados. Então, na tarefa que eles fazem fazem muito bem, porque eles têm esse hiperfoco. Agora, uma dificuldadezinha de se relacionar. Tem um outro diagnóstico, o autismo de alta performance, para você ter ideia. Sabe, a pessoa que fez o mapeamento do Google era um autista com alta performance. Tem uma extrema dificuldade de interação social, mas ele é espetacular numa atividade específica. O hiperfoco dele super funciona, olha que bacana. Exatamente. Bom saber, trazer esses dados aí pra gente. Mas eu queria muito deixar aqui só para vocês que o autismo ele não tem cara, não tem rosto, não tem pé, não tem braço. Você pode olhar para uma pessoa que tem autismo e não ter faces de autismo, não ter, mas no comportamento, no jeito, no seu bebê, na interação social, você pode desconfiar. Tá? Então, fiquem atentos no desenvolvimento do seu pequeno, né? Para fazer o acompanhamento necessário breve. Boa! Ai, ela olhou, a gente se olha, a gente já se entende. Gostei, hein? Para mais dicas, para mais assuntos esclarecedores ligados à saúde do seu cérebro, da sua mente, doutora Francine Mendonça, olha o QR Code dela ali, gente. Isso, é DRA Francine Mendonça. E tem o YouTube também, que Neurologia Sem Neurose. Eu adoro Neurologia Sem Neurose. Olha aí, gente. Já segue a doutora, manda a sua dúvida, a doutora responde na medida do possível, porque a moça trabalha, viu? Trabalha, estuda, pensa numa moça estudiosa. Obrigada, não é fácil. Viu, Doctor? Obrigada a você. A vida do médico não é fácil. Olha o Instagram da Doctor, ó. Já segue ela. Daqui a pouquinho a gente já vai postar a foto de hoje. Olha o filho dela, gente. Como tá o look? O look, nossa, minha paixão. É um samoyedo. Gente, olha o look, gente. É o branquinho que tá atrás de mim. É o que tá atrás, gente. O que tá na frente é o amiguinho. É o amiguinho, Adorei, gente. Obrigada, viu, Doctor? Imagina. Sempre elegante, linda. Vamos pra onde? Pra um rápido intervalo? Vamos pra um rápido intervalo no creme. Não vou fazer isso com ela, não vou fazer ela dançar cremosinho. A gente vai no rápido intervalo, no próximo bloco tem o cremosinho. Então não sai daí que vai ficar cremoso o negócio, combinado? A gente volta já já.